Eu gostaria, nessa noite, de trazer uma palavra que o Senhor tocou a nossa casa, principalmente na virada do ano. Durante a virada do ano inteira, a gente se reuniu na mesa para poder fazer estudos. Aí meu pai fazia um, minha mãe outro, minha irmã outro, e eu estava ali em outro. E o Senhor nos tocou ali e a gente ia compartilhando no final do dia todos os estudos que a gente estava fazendo. Um desses que o Senhor colocou no meu coração foi sobre o jejum e a centralidade de Deus em nosso coração. E esse é o tema dessa mensagem. Eu sou o Wilson Júnior, né? Eu sou dos jovens, estou servindo na igreja aí há algum tempo, e glória a Deus por isso. E, enfim, agradeço o convite, pastor, muito obrigado. E que Deus tenha misericórdia de mim, aleluia. Eu gostaria que os irmãos abaixassem suas cabeças e orassem junto comigo nessa noite. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, Pai, em nós. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem gerado, Pai, nesta casa, Pai. Senhor, acabamos de cantar, Pai, que o encontro do noivo, meu Deus, será um dia tão lindo. O encontro do noivo será um dia tão belo, Pai. Pai, nós ansiamos, meu Deus, pela Tua volta, ansiamos, meu Deus, para que Jesus venha, meu Deus, e faça a Nova Jerusalém aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, venha, meu Deus, trazendo o Teu reino, Pai, sobre nós, Pai, que nossos corações possam ser batizados, meu Deus, com amor pela Tua palavra, Pai, com amor pelo Evangelho, Jesus, que nossos corações possam ser batizados, meu Deus, com fogo que vem de Ti, Pai, que debulha toda a palha, Jesus, e só sobra, meu Deus, o que é puro, Pai. Não somos nada, Pai, e se temos alguma coisa é proveniente do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem ministrado em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, me usa nessa noite, Pai. Eu entendo, Pai, que não sou eu, Jesus Cristo, mas é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz tranquilidade ao meu coração. Amém. Amém. Aleluia. Bem, o tema dessa mensagem é sobre o jejum e a centralidade de Deus no nosso coração. E o que o Senhor tocou lá em casa no final do ano, e principalmente eu também fiz um estudo aprofundado sobre isso, é justamente sobre o jejum que se perdeu. A gente vê muito hoje em dia, a gente usa o jejum como uma ferramenta para poder conseguir poder, para poder que o evento seja bom, para poder que algo dê certo, então vamos jejuar. Aí eu até anotei algumas coisas aqui, tipo, quero ter autoridade, quero ter poder de Deus, jejuo. Quero expulsar demônios, preciso de poder de Deus, eu jejuo. Vamos ministrar em algum lugar, preciso de poder, eu jejuo. Vamos orar para o evento ser uma bênção, preciso de poder e eu jejuo. Não que nós não devemos jejuar para isso também, mas o Senhor, Ele traz profundas revelações sobre o jejum durante a palavra inteira. É uma grande ferramenta teológica que se usa para estudar alguma temática específica, é a primeira menção. A primeira menção, ela revela a completude do significado daquilo. Então, a primeira menção de adoração é quando Abrão, ele vai sacrificar o seu filho Isaque. E nisso ele fala que ele subirá ao monte e adorará ao Senhor. E nisso o Senhor proveu o sacrifício do holocausto. E a partir disso, no texto, lá em Gênesis 22, 15 fala: então do céu, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. Sua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Nisso a gente vê, principalmente no início desse texto, no 16 fala: porque você fez isso e não negou o seu único filho. Deus, Ele fez isso como um espelhamento, e dá para ver um espelhamento realmente de João 3,16, que fala que Deus
amou o mundo de tal maneira que não negou o seu único filho em amor de nós, para que pelo sangue do Cordeiro nós pudéssemos ser resgatados do reino das trevas para a sua luz. A primeira menção de louvor é quando Lia tem o seu filho com Jacó e dá o nome dele de Judá. E o nome Judá significa louvor. E Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o leão da tribo de louvor, porque o nome Judá significa louvor. A vida de Jesus, por completude, louva ao Senhor em tudo. Tanto que em Isaías a gente vê nas várias passagens que Isaías está tendo a visão profética de Jesus, o Cordeiro Perfeito sendo entregue, fala que o Senhor agradou moê-lo, mas para que nós pudéssemos também ter acesso ao Pai. E glória a Deus por isso. Enfim, a primeira menção de jejum. Eu só usei esses exemplos para poder ilustrar realmente a profundidade que nós temos na palavra. E a primeira menção de jejum que nós temos é em Êxodo 34, 28. Moisés, ele desce de novo o monte, vê o povo lá adorando ao Cordeiro, quebra as pedras da lei. Nisso ele volta para lá e Deus fala, então, é o seguinte, você vai ter que escrever de novo. E, enfim, ele passa lá, o Senhor escreve tudo mais, a segunda vez a tábua, e está aqui. E Moisés estava ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte, tendo com mãos as tábuas do testemunho, sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os chefes da congregação foram até ele. E Moisés lhes falou, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. A gente vê que a primeira menção de jejum que nós temos na Bíblia é exatamente quando Moisés ele está lá, realmente não olhando a face, mas contemplando. Ele pediu, para olhar, mas Deus falou, você não vai conseguir, meu companheiro, então acalma aí, olha na fenda ali que vai ter uma surpresinha para você. E nisso, ele jejua os 40 dias e 40 noites. Moisés, ele não jejuou para que a face dele brilhasse. Moisés não jejuou para que a caligrafia nas pedras ficasse melhor. Moisés não jejuou para ter autoridade, porque esta é dada por Deus para ele. Moisés não jejuou por isso. Moisés jejuou porque estava a face do Senhor. Porque em nuvem o Senhor se apresentou, em trovões o Senhor se apresentou, e ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, que retirou eles há uns tempos atrás ali do Egito, que abriu o mar vermelho, passaram, que fizeram as pragas. Esse é o Senhor que estava ali, face a face com ele na questão na fumaça, das nuvens. O sentido do jejum ele se perdeu porque se busca justamente essa autoridade. Nós temos Deus em Êxodo 19, 6, o Senhor chama o povo todo para ser o seu reino de sacerdotes e a sua nação santa. O que é um reino de sacerdotes? Até então, Moisés não tinha separado as tribos em certas funções e não tinha separado a tribo de Levi para executar a função sacerdotal. O Senhor estava chamando o povo para que tinha tais condições: se obedecerem aos meus preceitos, se lembrarem de tudo que eu fiz, retirei vocês do Egito, retirei vocês da escravidão, se lembrares, eu quero que vocês sejam o meu povo separado diferenciadamente.
Eu estou separando um povo para ser uma nação sacerdotal. Nisso o povo, mais para frente, dá algumas mancadas. E a dureza de coração faz com que o Senhor separe as 12 tribos e deixe a função sacerdotal apenas para a tribo de Levi. João Batista, lá, eu amo o livro de João em si, o discípulo amado, que no início, João 1 descreve um pouco da história, né, um pouquinho ali da trajetória ali de João Batista, em Mateus, outros evangelhos também, mas ali fala sobre a principal pregação e de quando interrogaram João Batista. Quem que você é? Você é Elias? O que você é? Eu não sou Elias, eu não sou o que vocês estão esperando, eu sou a voz que clama no deserto, abrindo caminhos para o rei. Ele está vindo aí, ele está vindo. Arrependam-se enquanto há tempo, o reino de Deus. E nisso, João Batista é filho de Zacarias e é filho de Isabel. Zacarias, ele é um sacerdote da linhagem de Abias. As linhagens foram separadas na época de Davi. Foram 24 linhagens que Davi separou para que executassem a função sacerdotal no templo, para que não faltasse nenhum só dia função no templo, para que eles pudessem organizar o cronograma lá e, enfim, Davi ele teve a revelação de que o Senhor, a misericórdia do Senhor e a benignidade do Senhor dura para sempre, então Deus seria louvado para sempre no mandato dele ali, que ele contratou a galera lá para interceder e orar, separou os sacerdotes em 24 linhagens para que pudesse realmente fazer as escalas, e ele contratou músicos para que pudessem orar, tudo mais, porque Davi teve a revelação de como era a adoração aos céus. Nisso, João Batista, filho de Zacarias, que era sacerdote da linhagem de Abias, ele tinha direito de ser um sacerdote. Porque ser filho de um sacerdote geralmente conferia o direito de herdar o papel sacerdotal. Mas quando Isabel ela ficou grávida, Zacarias, o anjo do Senhor veio falar com Zacarias, duvidou, ficou mudo, depois falou com Isabel, depois que o menino nasceu, aí Zacarias simplesmente clamou, glória a Deus, isso aí, escreveu um salmo ali, escreveu um cântico ali para o Senhor, e nisso nós vemos que João Batista, ele era um cara que andava no deserto, comia gafanhoto e mel, e estava ali, provavelmente, estudiosos falam que provavelmente ele teve várias inspirações dos essênios ali, porque eles também eram separados e andavam no deserto, mas ele abnegou a sua vida como sacerdote, ele jejuou a própria vida, porque ser um sacerdote não era mais importante do que abrir o caminho para o rei. O rei. Provavelmente, os seus pais o instruíram desde pequeno, falando, ei, João Batista, você é separado, seu pai ficou mudo, você é separado, você não é o cara, você não é o cara, você vai abrir caminho para ele. Provavelmente fizeram isso igual aos pais de Sansão, ensinaram ele desde a sua mocidade. Sansão, não toca no animal morto, porque você é separado. Sansão, não bebe vinho, não bebe coisa fermentada, porque você é separado. Sansão, não corta o cabelo, porque você é separado. Nisso nós temos João Batista, que abre caminho para o rei e ele jejua a própria vida. Ele jejua algo que é lícito, porque ele ia herdar isso, ele tinha direito a isso, mas ele jejua a própria vida. Sei que parece polêmico, pastor, me perdoa, mas eu já chego aí no lugar onde vai se encontrar as informações. E o jejum de Daniel. Liderados por Moisés, o povo de Israel, depois por Josué, eles entraram na terra prometida, depois foram governados por juízes, depois veio Saul, depois veio Davi,
depois veio Salomão, e Salomão cometeu muitos erros, e depois do mandato dele ali, as terras, o reinado foram separados. Davi, no reinado dele, ele conseguiu unificar as tribos de Israel, mas pelas mancadas de Salomão, se rachou em dois, nas tribos do norte, que era Israel, e na tribo do sul, que era de Judá. Nisso vieram ataques babilônicos e, enfim, levaram preso a galera e, ok. Em Daniel 1, do 1 ao 15, vai retratar a história de quando Daniel e seus amigos foram levados cativos juntos com o povo e foram separados por um eunuco para, esses jovens aí são bonitos, são inteligentes, eles são de uma linha ou real ou pelo menos nobre, então, vamos separar aí, vocês têm que comer coisa. O rei falou para vocês comerem os manjares daqui, bebe o vinho, se fortifica, estuda aí, que é para vocês poderem ficar fortinhos. E nisso, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso está no 8. Nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu para o chefe dos eunucos que permitisse que não se contaminasse. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Mas ele falou, não, mas Daniel, é o seguinte, é porque o Nabucodonosor me mandou, né? Então, eu tenho que cumprir. Ele falou, não, então faz um teste. Eu vou lá no cozinheiro ali e tal, vamos fazer um teste, 10 dias. 10 dias, se eu e meus amigos, a gente estiver mais forte, então a gente permanece assim, beleza? Beleza. Esses amigos eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nisso lhes deram os nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram os nomes babilônicos que deram para eles. A gente esquece, eu mesmo esqueço, que é mais comum a gente chamar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel continua com o nome israelita dele. Mas nisso, eles jejuaram ali, comendo apenas vegetais e tomando água, e no final dos dias lá, se apresentaram bem fortes, mais bonitos, inteligentes e tudo mais. Aí falaram, já que está assim, né, então está tudo certo, e eles acharam graça diante dos olhos do rei. Nós vemos aqui uma grande revelação de Deus mesmo, sobre o cuidado que Ele tem sobre o seu povo. Porque no 9 está escrito, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, eles jejuaram. Quem é de academia aí, a gente tem alguns bodybuilders aí na igreja, enfim, tem o pessoal da Adna Running aí, que fala, é necessário comer carboidratos um pouquinho, mas é necessário comer, como chama? Proteína, para que seja fortificado, o músculo cresça e tudo mais, sei que, enfim. Mas Daniel e seus amigos não comeram isso, comeram só legumes e água. Como que eles se acharam mais fortes do que os outros? Nós vemos que eles ficaram fortes, não por causa do legume, não ficaram fortes, não por causa de nada, mas ficaram fortes porque Deus trouxe a eles a misericórdia para que eles pudessem ter graças diante do rei. Por que Deus fez isso? Para que a identidade do povo de Deus não fosse exterminada. Então, quando Daniel e seus amigos jejuam, não é para que, a gente só quer ficar forte e ser bem visto pelo rei. É isso aí, é a finalidade, e tudo certo. Não, é para que a identidade deles permanecesse. Porque quando eles chegaram no governo babilônico, a primeira coisa que fizeram muda o nome dessa galera aí, tira a identidade deles, bota o nome babilônico, bota alguma coisa aí para que eles se esqueçam. Eles vão estar já na nossa cultura, vão se esquecer do Deus deles. Já vou mudar o nome, porque o nome deles tem um significado aí e tal, então muda o nome. É muito semelhante ao que a cultura greco-romana fazia quando dominava os seus inimigos. Eles não exterminavam eles simplesmente dominavam aquele lugar. Se o pessoal decidisse,
vamos fazer um acordo aí, vamos fazer... Ah, beleza, então. A cultura de Roma era instaurada sobre aquele lugar. Senão era levado como escravos. A Babilônia, tentaram tirar a identidade do povo de Deus. Mas Daniel teve o discernimento do Espírito e falou, não, eu não quero me contaminar com isso. Então, Senhor, mantenha a tua identidade em nós. E Daniel foi Daniel. Daniel teve revelações ali também escatológicas. Altamente estudado, altamente... E seus amigos foram tacados na fornalha e ainda tiveram uma grande manifestação ainda do Senhor dançando com eles lá dentro ainda. Glória a Deus. Porque Deus é adorado nas nações. Não é Israel não foi chamado, temida pelos seus inimigos, apenas por ser Israel. Nossa, Israel, tem um exército muito grande, então eles são muito bem treinados, e não sei o que. O Deus de Israel subjugou os seus inimigos. O Deus de Israel veio sobre todos os seus inimigos e subjugou. Então, a identidade de Deus estava forjada em Daniel e seus amigos naquele momento. A identidade de Deus foi preservada em Daniel e seus amigos naquele momento. Bem, voltando no Novo Testamento, Cristo, Jesus, meu fiel amigo, Ele só. Nós temos poucas vezes que é retratado sobre o jejum no Novo Testamento. Tem em Mateus 6, que Jesus fala como devem jejuar, lavem o seu rosto, não se mostrem abatidos. Jesus é perguntado pelos discípulos de João Batista, por que a gente jejua, os fariseus jejuam, por que seus discípulos não jejuam? Porque o noivo estava com eles, mas quando o noivo fosse tirado, eles iriam jejuar. Os discípulos de João Batista que foram andar com Jesus eram João, o discípulo amado, e André. Eles, por estarem com João Batista, provavelmente foram ensinados ali a também jejuar violentamente como João Batista. Mas não tem na palavra se eles também comiam gafanhoto e mel, então... não tem como especular essas coisas, mas que sabia que eles conheciam os preceitos sobre o jejum, eles conheciam. João, ele é retratado como discípulo amado por si mesmo, mas pela revelação de Deus. João teve a revelação também de Apocalipse, por ter uma intimidade com Jesus. No capítulo 4, se eu não me engano, ou no 5, depois que traz a exortação para as igrejas, João, ele fala, eis que a porta estava chamando ele. E ele subiu naquela revelação. E a partir do momento que ele abriu a porta, ele viu e contemplou tudo que a gente cantou nessa última louvor aqui. Ele viu e contemplou um Cordeiro Santo sentado num trono no centro e viu o pampeiro, viu 24 anciões que lançavam suas coroas e viram os anjos lançando Santo, 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 Senhor dos Exércitos e tudo mais. E nisso, João, ele teve a revelação da porta. Quem é a porta, meus amigos? Jesus. Jesus é o acesso ao Pai. Jesus é a porta de acesso ao Pai. O jejum... Muito se fala às vezes sobre o batismo de Jesus, sobre a pomba ter descido sobre ele, o Espírito Santo ter descido sobre ele em formato de pomba. Se fala sobre ele ir para o deserto, ali, retrucar Satanás com a própria palavra. Depois se fala sobre o primeiro milagre de Jesus, mas muitos esquecem, eu fui me tocar isso hoje. Eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi assim muitas pessoas falando sobre o jejum que Jesus fez no deserto, de 40 dias e 40 noites. A gente esquece. Jesus, ele é 100% Deus, sim, 100% homem. Assim que ele veio à terra, quando ele desceu aqui na terra, ele tabernaculou entre nós. Ele se despiu de toda a sua glória.
Então, a partir desse momento, ele precisava cumprir todos os preceitos que o Senhor tinha ordenado. Então, mas Jesus precisa receber o Espírito Santo? Eis ele recebeu. Jesus precisava ser batizado por si só? Tanto que João até questiona, João Batista questiona, eu não posso batizar o Senhor, meu Deus, você que tem que me batizar. Mas ele foi batizado. Jesus é batizado, recebe o Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e jejua 40 dias e 40 noites. Para que a identidade do reino de Deus fosse impressa nele por completude. Não me levem a mal, nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo foi tentado, em tudo foi atribulado, mas ele nunca pecou. Nunca pecou. Nosso Jesus, Senhor Jesus, ele é perfeito em tudo que é e em tudo que faz. Mas Jesus, ele cumpriu o batismo, Jesus, ele cumpriu receber o Espírito Santo, Jesus cumpriu, eis o meu filho amado ali. Jesus cumpriu também o jejum para que fosse impresso o reino de Deus por completude nele. Porque ele já tinha estudado ali os 30 anos. Tem até uma passagem em Mateus, eu não lembro agora, mas que fala de Jesus quando os pais dele esqueceram ele e encontram ele no templo, está ensinando o pessoal. Quem que é esse menino aí? Quem que ensinou esse menino? Meu Deus do céu, esse menino fala com autoridade aí? Vixe, eita, é um menino falando com autoridade. Nisso Jesus, ele vai para o deserto, recebe por completude com um jejum a identidade do reino de Deus e, enfim, é tentado. Nosso Jesus é forte, rebateu com a palavra de Deus. Nosso Jesus completou o seu traçar aqui na terra. Glória a Deus. Em Êxodo, que nem eu falei, Êxodo 19:6, o Senhor chama o povo todo para ser um reino de sacerdotes e a sua nação santa. Em 1 Pedro 2:9, fala assim, mas vocês agora, crentes que o Filho de Deus veio, morreu por nós, que receberam Ele como seu Senhor e Salvador, agora vocês são geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo que pertence a Deus, para que proclamem as obras maravilhosas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em Mateus 6, Jesus ele fala sobre várias... No Sermão do Monte, Jesus fala sobre muitas bases da nossa fé. Mas normalmente a gente lê, Mateus 6, a gente lê sobre as esmolas como algo assim, eu vou dar esmolas, certo? A gente lê a oração como, eu vou orar todos os dias. Mas quando a gente chega em jejum, a gente fala assim, não, tá de boa. Mas Jesus, ele fala assim, quando jejuardes, não se mostrem abatidos. Então, não se tem nenhuma, realmente, não é um mandamento do Senhor que nós jejuemos. Não é. No Novo Testamento não há nada impresso e escrito especificamente sobre isso. Mas se Jesus Cristo, ele manifesta o interesse que nós jejuemos, isso já não é o suficiente. Nós cantamos que o encontro do noivo, ele será tão lindo, ele será tão belo e ele será glorioso. João teve a revelação do Cordeiro de Deus que estava sentado e todos estavam proclamando ele como Santo Santo. Em Isaías 6, Isaías tem a revelação do trono de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se Jesus manifesta o interesse que nós jejuemos, isso não deveria pelo menos falar... Nossa, então, olha só, não só quando eu quero poder, não só quando eu quero que o evento seja bom, não só quando eu quero que algo dê certo na minha vida, ou que eu quero resposta para alguma oração em específico. Mas para quê? Para que a identidade de Deus seja impressa em mim. Para que a identidade da noiva de Cristo seja impressa em mim, em nós. Jesus, ele, mais para frente até os discípulos tentam expulsar um demônio ali e tudo mais, e não conseguem, e Jesus fala, homens de pouca fé,
pum, expulsa. Essa casa só sai com jejum e oração. Não, eu não falei no início da pregação. Não me entendam mal. Deus dá autoridade quando nós jejuamos. Deus dá discernimento sobre as coisas quando nós jejuamos. Deus dá realmente respostas quando nós jejuamos. Mas agora no Novo Testamento, Jesus elevou o nível, principalmente ali em Apocalipse, o Senhor nos chama, não como mandamento, mas como, olha, eu estou com interesse aqui, ó. Como nós clamamos o coração do noivo, para a identidade realmente ser impressa em nós, para que aonde nós caminhemos, nós possamos manifestar a presença de Deus, não por nós, não porque nós somos bons, porque não somos, não porque nós temos alguma coisa, porque nós não temos, porque Deus, Ele se manifesta através de nós. Em Atos 2, teve a manifestação poderosa do Espírito Santo sobre aquele lugar, e muitos chamaram, tão bêbado. Pedro se levanta e fala, não estamos bêbados, é domingo de manhã, isso aqui é a revelação de que os profetas já falavam, isso aqui é a revelação de que o Espírito Santo veio. O Senhor, depois de ressurreto, passou dias e dias aqui conosco, 40 dias, se revelou para muitos, subiu aos céus, a gente viu uns anjos lá, falando assim, ó, ei, por que vocês estão olhando para os céus, se aquele que subiu, retornará no fim dos tempos, da mesma forma, descendo sobre o monte das oliveiras, e governando sobre todos os reinos. Então, nós como habitantes do reino de Deus, nós precisamos entender que a identidade de Deus precisa ser impressa por completude em nós, para que nós não falemos uma heresia, ou que nós não demos mau testemunho no dia a dia, para que nosso caminhar seja puro e santo, porque o Espírito Santo está conosco, não porque nós temos alguma coisa. Nós temos que entender que a partir de Jesus ressurreto foi aos céus, Ele retornará, e Ele aguarda uma igreja que clama pela volta dEle, que Ele falou, que a partir do momento, meus discípulos não jejuam porque eu estou com eles, mas quando eu for, eles jejuarão. Nós somos os filhos também de Deus, a partir do momento que Jesus Cristo veio na terra, como filho unigênito, se tornou filho primogênito, fomos incluídos na família de Deus. Por isso, tanto em Êxodo quanto em 1 Pedro, está falando sobre uma nação sacerdotal, sobre um povo escolhido, porque agora não é pelo sangue de Abraão, agora é pela fé de Abraão, que nós caminhamos num Deus que realmente separou o povo judeu, para que dali viesse a descendência e viesse Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a identidade de Deus precisa ser impressa em nós por completude. E o jejum é uma dessas ferramentas. A leitura da palavra constante e a oração constante. Essas são ferramentas para que a identidade de Deus seja impressa em nossos corações. Nisso, o Senhor nos chama como noivas para guardar um óleo. Só tem óleo, óleo na Bíblia é representado por unção. Quer dizer, unção é representado por óleo. Quando o Senhor chama as 10 virgens ali, 5 são inteligentes ali, né? E as outras são nécias. 5 trouxeram óleo extra. E 5 deixaram para lá, não, o que eu tenho aqui está suficiente, vai dar tempo. Dormiram, acabou o óleo, saíram desesperadas. Quando voltaram, já tinha se fechado. E o Senhor fala, eu não vos conheço. Misericórdia se nós chegarmos naquele dia e o Senhor falar que não nos conhece. Tanto pela identidade de Deus não estar forjada em nós, ou por não guardarmos óleo, ou por não sermos suas fiéis testemunhas, ou enfim. A salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo. Sim, base, ponto, é isso aí. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja que nós nos aprofundemos, deseja que nós ansiemos por mais. Jesus, noivo,
venha sobre a minha vida revelando tudo. Jesus, noivo, venha sobre a minha vida. O jejum é dessas ferramentas. E nisso, já encerrando, pastor, 3 minutos aí. Nisso, hoje é um culto de família, né? Eu gosto muito da passagem de Atos, quando Paulo e eu acho que é Silas estão presos, eles cantam e a prisão estoura lá. Aí o guarda lá, ele vai se matar e eles, não se mate, não se mate. Aí o guarda pergunta assim, ó, não, mas como assim, não sei o quê. Aí como que eu farei para ser salvo? Aí Paulo fala assim, ó, se crerdes no Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, você e sua casa serão salvos. Nós, às vezes, não conseguimos alcançar nosso redor porque a identidade do povo de Deus não está no nosso coração. Porque o nosso modo de falar é igual ao do mundo. Porque o nosso modo de se portar é igual ao do mundo. O nosso modo de, enfim, fazer várias coisas, dá um jeitinho aqui no meu serviço, ó, tá tudo certo, ninguém está vendo, Deus está vendo. Às vezes nós não conseguimos alcançá-los porque não temos a identidade manifesta de Deus. Que nem eu disse, o jejum ele traz autoridade sim, senão eu estaria mentindo. Jejum traz autoridade. Jesus falou, essa aqui só sai com jejum e oração. Mas essa revelação é diferente. O Senhor nos chama para ter uma intimidade mais profunda com Ele. Uma intimidade de realmente comer as coisas é proibido? Não é, é lícito. Fazer algumas coisas é proibido? Não é, é lícito, as coisas que são lícitas. Mas eu abnego as coisas lícitas para que o Senhor molde a identidade dele em mim. Eu abnego de, que seja, comer por alguns dias. Não para poder, sai agora em nome de... Isso Deus dá, mas esse não é o propósito central. Para que as nossas famílias sejam tocadas pela revelação de Jesus, para que as nossas famílias sejam tocadas pela manifestação do Espírito Santo em toda, nós temos que ter o reino de Deus impresso nas nossas casas. Então, é essa mensagem que eu trouxe essa noite. É uma mensagem que é um pouco complexa no seu caminhar, mas o resumo dela é: o Senhor deseja que nós caminhemos mais fundo. O Senhor, assim como Ezequiel fala assim, ó, agora a água está aqui, ó, está baixinha e tudo mais, mas eu quero caminhar até que não dê mais nada.